A TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, é uma satisfação novamente estar diante de todos os nossos telespectadores aqui do canal TVC Correio da Manhã. É uma satisfação muito grande novamente estar diante de vocês para que possamos cada vez mais estudarmos, entendermos, compreendermos e fixá-lo em nossas mentes e em nossos corações para que possamos cada vez mais e melhor colocarmos em prática, tá certo? Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, tá certo? Às 7h30. Às segundas-feiras, às 0h30. Às quartas-feiras, 6h30. E também às quintas-feiras, às 0h30. Lembrando que, se vocês querem contactar conosco, mande um e-mail para nós, sobre perguntas, sugestões e também reclamações, tá certo? É só vocês endereçarem para cá, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Pelo Facebook também vocês podem acessar TVC Correio da Manhã, assim como no Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas o mais importante é que este programa Enfoque Espírita e toda a programação deste canal é veiculado também em Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, tá certo? Então, passemos então a nossa leitura do dia, tá certo? É do livro Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel e pelo Espírito de Emmanuel. Posso abrir ao Léo ou seu Gama? Pode sim. Posso. Olha só, eu abri aleatoriamente. Então, o capítulo 39, cujo título é Auxílio a Todos. Ô, a gente poderia ler, então, desse livro que está na sua mão, tem até uma maquinha dele, eu dobrei para você ver. E nós estamos seguindo por ele, então vamos lá. Tá. Melhorar para progredir, Então, é o capítulo 7. 7, tá bem. Tá? Só porque nós estamos seguindo isso aí. Tá sim, sem problema. Então assim vamos lá. Foi feito o livro, vamos seguir. Melhorar para progredir. Abre aspas. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a um outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus, tá certo? Isso nós vamos encontrar na Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo 15. E diz o seguinte: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia,
enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se dispõem à jornada da ascensão. Se te afeiçoas, assim, aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, no entanto, que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e a bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Seu Gama, novamente, no segundo parágrafo, diz: não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos. Claro, nos remete a quê? A Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. Ali mostra exatamente os dons espirituais. E aqui ele coloca como talentos. Não tem problema nenhum. E aí, lá na última frase, diz assim, do que eu acabei de ler: tudo conforme a capacidade de cada um. Tudo. Porque nós estamos exatamente no estágio evolutivo espiritual a que nos compete. Não é isso, seu Gama? Exatamente. Com certeza. E cada vez mais nós vemos o quão é bom, saudável, nós evoluirmos através do conhecimento, da inteligência, mas principalmente da moral. Isso é o que Jesus nos pede. Ele não nos impõe. Mas a nossa consciência, sim, essa nos fisga quando fazemos alguma coisa de errado, nos mostrando que, vou dar um exemplo meu: Luiz, você errou, a tua consciência está lhe apertando para que você venha a modificar o seu pensamento, e se foi feita alguma coisa contra a outra, vai lá e se desculpe, peça perdão. E retifique e resgate o erro que você fez. Com certeza nós temos que fazê-lo, não é isso, seu Gama? Então, a vida toda, nos últimos meses, nós estamos falando sistematicamente sobre as leis morais. Por quê? A segunda parte do Livro dos Espíritos, a primeira parte, o senhor Allan Kardec explica o que é Deus, né? Como é que a gente pode se entender com Ele, como é que Ele nos ensinou através da oração. Todo o universo é regido por Deus. Enfim, toma-se conhecimento da reencarnação, etc., ensinado pela doutrina espírita. Porque é a única coisa lógica que existe na face da Terra, pelo amor de Deus. Não consigo entender como Deus poderia ser justo se cada um de nós tinha uma vida só, Vec Miller. Não dá, é impossível, até para Deus. Por quê? Porque como é que você vai competir todo mundo se todos são desiguais? Você vai ser injusto. Então, para ser absolutamente justo, Deus dá muitas vidas. E para mais certeza, a gente não fica sabendo, antes de reencarnar, o que vai passar. Mas tem uma programação para ele resgatar. Com certeza que sim. Então, tudo que você faz de certo e de errado fica acumulado num órgão, que é o que segura o espírito no corpo, que é o perispírito. Está definido com calma, bem calma, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, com toda a calma, definição, estudo dele. Então, o que nós queremos agora, até que estamos encerrando esse estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos. E esse estudo, então, nós queremos hoje, muito especialmente, falar sobre as qualidades dele, sobre o que se passa, para que a gente compreenda que o Espiritismo é a religião que pode dizer: fé inabalável só é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque o Espiritismo pode, e a única coisa que ele fala de moral é o que interessa para transformar o ser humano. Exato. Então são as leis morais. Nós viemos estudando todas as leis morais que estão lá
São 12 leis morais. E então agora hoje estamos encerrando essa parte. Com essa última pergunta. Vamos lá, Weckmiller? Vamos. A pergunta 919. O senhor quer que eu a faça? Pode fazê-la. Tá certo, vamos lá. Então, é um subitem e é o último item deste capítulo da perfeição moral, tá? Que diz assim, conhecimento de si mesmo. Pergunta 919 diz o seguinte, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Bem, qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Veja só. Isso. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isso. Mas como que a gente vai conhecer? Porque nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Ora, então nós vamos evoluindo como? Através de uma vida só? Não. Desculpe, é impossível. Não é possível. Deus não seria justo, né? Com um espírito só, por maldade que tivesse, estava perdoado e ia para o céu, e o outro que não errou nada e não fez nada também vai ser comparado, foi para o céu também, mas esse aí não fez nada, foi uma perfeição, e mesmo assim é igual? Não, Deus fez com a perfeição as leis morais. Então essas leis morais o homem não pode mudar, não tem condição. E elas, por isso são leis. E nós existem as leis físicas e as leis morais. As leis físicas, como a gravidade, é uma lei da física, mas a lei moral, então, tem uma série de características que nós já abordamos durante todos esses dias. Agora, temos, então, uma letra A que diz assim, conhecemos toda a sabedoria desta máquina, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Pode ler a primeira frase toda aí. Então, né? seu Galo, para você ver. Veja bem, então diz o seguinte, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Quem disse isso? Isso foi Sócrates, né? Não, Santo Agostinho lá embaixo. Ah, perfeito. Desculpa, é isso mesmo, Santo Agostinho. Tá. Isso, Santo Agostinho de Hipona. Vamos lá. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo motivo para mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que tem em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem. Grande... Então, aqui nós estamos vendo o seguinte, que é importantíssimo adquirir essa força para se aperfeiçoar, porque Deus assiste a quem realmente quer lutar contra a sua inferioridade. Nós fomos criados simples e ignorantes, Weckmiller, porém destinados à perfeição. Então as leis morais são justamente aquilo que o Espiritismo marca para nós, porque, Weckmiller, para você crescer na vida, é trabalhar muito, dar sorte, às vezes, na loteria, ou para você encontrar uma esposa muito perfeita, no sentido de que ela é muito religiosa, muito amiga, muito caridosa. Então você também vai captar um pouco dessas qualidades dela, e de repente você morre de surpresa, não fez mal nenhum, mas também não fez bem nenhum, e por um milagre da natureza você foi salvo para toda a eternidade. E os outros que se dedicaram a vida toda, mas que morreu de emoção, de algo errado que ele fez, mas a emoção por ter errado foi tão grande o remorso que ele morreu na hora. E agora? Como é que faz? Não dizem que Deus é justo? Então, para ser justo, veja bem, nós temos que entender que existe mais de uma vida. Se não existir mais de uma vida, esquece a ideia de que Deus é justo, porque não é. Ou não foi. E nem será, consequentemente. Porque não é possível. Se ele depende de fazer você, por sua livre e espontânea vontade, essa perfeição, não é possível que seja assim. Então, mais um pouquinho. Então nós podemos dizer que nessa primeira frase que nós fizemos aqui, nós podemos dizer que Santo Agostinho, ele fazia o que o Sócrates dizia, não é isso? Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Imagina Deus não precisa fazer, automaticamente ele nos conhece a todos. Então ele vai deixar uma pessoa com tamanhas falhas pelo resto da vida.
é que não há opção. Ou existe a reencarnação e Deus é justo, ou não existe a reencarnação, não se fala de Deus. Por isso que no materialismo não se fala de leis morais. Você vê o que está acontecendo agora no mundo? Exato. Né? Está se invadindo um país, até potência nuclear, e invadir um outro que é um pequenininho ali do lado, porque ele quer aquele pedaço. Acabou, se eu quero me dar tudo, morre quem tiver que morrer. Esse é o princípio que segue por aí. Horrível, No mundo né? inteiro se segue assim. Exato. Vem a doutrina espírita e diz, calma, não é o caminho, não é esse. Né? Então, você escolher está errado. Tenha seguido a terceira, quarta Seu frase. Gama, então, só dialogando um pouquinho mais à frente, Não, claro, veja claro. bem, Santo Agostinho, tá? Ele usava essa expressão. Logicamente que ele a colocou aqui, Kardec colocou como o conheça-te a si mesmo. Mas tem um outro fato muito interessante, que no oráculo de Delfos, tá certo? No pórtico de entrada existia essa frase, que eles já sabiam que era muito importante. Conheça-te a ti mesmo, Claro. para depois ele ir lá dentro fazer o que ele gostaria de fazer. Isso não vem ao Se caso. você escolhe como eleitor, com cuidado para colocar lá uma pessoa que trabalhe bem, como você vai dar vida a alguém que você não conhece? A não ser que aquilo ali permita que ele evolua através do conhecimento, da reflexão e principalmente do procedimento. Daí que vem as leis morais. Perfeito. Eu nem trouxe todos os livros que falam de lei moral, porque é praticamente impossível. Imaginei que o Weckmiller ia trazer Olha, alguma coisa. eu trouxe aqui, olha, veja bem, eu trouxe 2, tá certo? Leis Morais de Joana de Ângeli, Isso. através do Divaldo, tá certo? E também o outro do Rodolfo Calegares, Isso, leis morais da vida. Leis Morais da Vida. Isso. Esses são os 3 principais, tá certo? E também o mais importante, que é o Livro dos Espíritos. Então, pensando em moral, Weckmiller, achando as pessoas que é isso, não, você vai errar. Se você for proibido de casar, você vai, então, assim, ter mais certeza de que você vai ser puro. Por quê? Quer dizer, não, rapaz. Então é só através do casamento que você fica bom? Não, tem muita gente que... Jesus não casou. E não precisa. Era uma perfeição, nada a apontar de erro em quem casa ou deixa de casar. Não levar por esse lado. Claro. E muito menos conceder quem quer que seja, em qualquer circunstância, fazendo qualquer sacrifício para pagar os pecados. Não é isso. Perfeito. Uma coisa é resgate. Resgate. E outra coisa é quitar. Tá? Aquilo, você cumpriu uma prova, você mostrou boa vontade, mas só começou. Isso. Então, continuando aqui, seu Gano, no Livro dos Espíritos, diz o seguinte: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem. Grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Isso é importante, gente. Claro, sem dúvida nenhuma. Não é? Então, por isso é que se vê o seguinte, eu não conheço, claro, é possível que exista, mas leis morais, taxadas como leis morais, onde você toma a decisão que você quer. Não é porque você errou e vai até uma outra pessoa que exerça esse ou aquele cargo nessa ou naquela circunstância e que perdoa. Não, você matou 200, começou uma guerra agora, vai morrer quase todo mundo, ou todo mundo daquele país, não tem problema, te perdoa, vai em frente. Não, não é É assim. incrível, não pode ser isso. ser assim. Como é que a razão humana aceitou? Aceitou a fogo, para não exato. pensar, porque se Exato. pensar não tem solução. Pois é, seu Gama, mas nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá Perfeito. certo? Então, voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal.
Nós estamos, então, selecionando aqui os trechos, porque essa resposta é muito grande. Nós estamos aqui numa televisão, temos que aproveitar o máximo tempo para levar um conhecimento correto para todos. Então está aqui. Essa perguntai, leia aí, Vecmília, por favor. Perguntai ainda mais. Olha, entre aspas. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Quer dizer, se você faz essa pergunta para você mesmo, você vê que não é através de milagre ou cumprimento de determinados rituais que você está quitado, velho. Não é assim, senão você está complicando. Perfeito. No meu caso aqui, mudando a página, na página 425, a gente vê uma, duas, três, na quarta linha, dizer, leia aqui também de novo. Percute, consequentemente, a sua consciência. Vai lá. Em que altura, mais ou menos, senhor Gama? Quarta linha. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquilo que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. E aí entra o detalhe. Então, por que os homens têm medo da morte? Porque estão com a consciência pesada. E sabe que vai ter que resgatar isso lá em cima numa outra vida. Inconscientemente ele sabe disso. Porque a gente pode pregar que Deus é injusto, mas não é. Não é. Então ele cometeria uma tolice dessa dizer que tem uma vida só cada um. E ainda mais dar o poder a outro ou a outros de quitar os pecados. Como? Não é possível. Você fez o mal para mim e aquele ali é que vai quitar? Ora, que vai me perdoar? Como pode? Aliás, então, isso é coisa de Deus. A própria Bíblia nos diz, né? Que foi perguntado se o que eu fiz de errado ou coisa parecida, se eu, meus pais ou minha mãe pagariam pelos meus erros. Claro que não, está lá em Gênesis, não é isso? É isso. Logo no início, e diz o seguinte, que terceira, quarta e quinta geração. E quem será essa pessoa? Sou eu mesmo, claro, voltando lá, né? É claro, é evidente. Isso é maravilhoso. É evidente. Então, se você bota para discutir isso, você vai dizer o seguinte, eu não posso botar o pessoal para refletir, senão todo mundo vira espírito. Porque o espiritismo aceita a ideia dos grandes filósofos que ensinaram. Ainda digo mais a você, Vecmília. Você leu todo o texto? Fui até esse parágrafo. Agora o último parágrafo. Agora eu queria então dizer a você o seguinte. Leia as 5 primeiras letras onde começa aí. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Isso é maravilhoso, né, seu Gama? Não tem palavras, não tem palavras. Não trabalhaste como Deus é justo. Não trabalhaste todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantem repouso na velhice? Pois é o que fazemos. Pois queremos também, na vida eterna, ter esse repouso de consciência. Isso. Saímos limpos porque quitamos. Errar é tipo do ser humano, que ele é livre, na liberdade ele erra. Mas se ele resgata, ele está livre. Agora, não é isso que a gente exige do criminoso? Por que quando se trata de criminoso moral, alguém vem e apaga os pecados? Não, de forma nenhuma. Como? Se você, quando está falando de coisas materiais, você exige o resgate em coisas materiais, iguais ou equivalentes, como é que moralmente acaba tudo assim porque alguém veio e jogou uma água benta em cima de você? Acabou, cara. Não pode ser assim. Eu gosto ainda de ver as 5 últimas linhas. Então vamos lá, diz o seguinte. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção
por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Quer dizer, de divulgar. Divulgar, isso. Com este objetivo é o que ditamos o livro dos Espíritos. Então está assinado por Santo Agostinho. Veja, é uma pessoa que respeitamos profundamente, mas ele mesmo, o Santo Agostinho, está dizendo o seguinte: tem que ter reencarnação, ou não está? Com certeza que Então, sim. Como é que vai dizer que essa filosofia é só nossa? Mas o mais interessante aqui no finalzinho dessa primeira frase, que diz assim: que cada um de vós se ache encarregado de espalhar. Não é só a doutrina ou as outras religiões que fazem isso. Todos nós temos a nossa obrigação de fazer o bem, praticar o bem, e com isso nós vamos ser pessoas de bem. É isso que eles querem que a gente faça. Então vamos fazer um estudo rápido aqui, Sim. por nós selecionado. Uhum. Como a ver como o evangelho todo o ensinamento parte do seguinte: são manifestações morais, quer ver? Certo. Não, esse aqui não precisa você, Não, né? tudo Cópia. bem, ok. Você já tem o seu, pode pegar lá. Esse aqui realmente são dizeres que vou digo para você, você comenta, e ao contrário, eu comento também. Veja só, ensinamento dos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que fez útil. Isso está escrito lá. A manifestação do Espírito. Não fui eu que escrevi. Então não vem me dizer que o Espiritismo começou em outro lugar. Está lá na Bíblia. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quem diz isso? São Paulo. São Paulo. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Agora vai para 1 Coríntios, capítulo 14. Então, espera um instantinho. Aí Eu leio, até você localizar. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vejam só. Isso é o mais puro espiritismo, meu irmão. Está na Bíblia. Com certeza que sim. Veja, eu tenho até medo de conversar isso com meus parentes. Né? Porque eles olham para mim e dizem: coitado do Gâmara, se preocupa com os pobres, se preocupa com a transformação dele, viva perdoando isso e aquilo outro. Agora você vê, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 14. Capítulo 14. Então vamos lá. 14. Versículo 32. 32. Diga lá. Diz o seguinte: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso aí podia estar perfeitamente no livro dos Espíritos. Exato. Não tem problema nenhum. Porque naquela época, assim. profeta hoje é médium. É médium. Então você vê. Vai agora para a primeira epístola aos Tessalonicenses. Tem que andar um pouquinho rápido, mas vale a pena. Porque a gente quer falar muita coisa. Nossa, olha só. Aí eu não acho. Eu te dou isso depois se você quiser. É melhor. Primeira epístola aos Tessalonicenses. Tá? Olha, vocês me desculpem, pessoal. Não, você mas... pega lá embaixo, onde começa, tem aí você vai direto na página. Nossa, mãe. Primeiro é 165 páginas. Aí você vai, pega o capítulo 5. 165. Olha, é bom devagar, quando tem que se aprender a escrever. Tessalonicenses. Vamos lá, segundo epístola. Capítulo 5, versículo 19. Versículo 19. Diz o seguinte, gente: não extingais o espírito. Nossa, mãe. Mais em frente. Mais continua. em frente. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Caramba, isso é o mais puro espiritismo que tem. Olha só. Não extingais o espírito. Peraí, se tem alguém que é médium, deixa ele falar. Exato. Por que você vai extinguir o espírito? Não. Tá? Não desprezei as profecias, que são coisas que saíram de quem? Dos espíritos. Examinai tudo, retende o bem. Está mandando você fazer o mal ou alguma coisa errada? Está na Bíblia. É o que nós seguimos. Exato. Vamos a mais um. Agora, o 22. Abstende-vos. Não, peraí, pode parar por aí. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 4. Não, peraí. Aí é João.
João capítulo 4. É, Essa eu devia ter te dado uma cópia. é João capítulo 4, Versículo 1. versículo 1. Diz o seguinte: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Meu Deus, eu nunca vi coisa mais espírita e mais justa e está lá. Olha só, amados, diz João, não creiais em todo espírito. Então tinha espírito que se manifestava que não era verdadeiro. Aham. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque tem outros espíritos que são atrasados. Exato. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu estou te tirando texto da Bíblia. Exato. Eu não ia te pedir isso não, para você acompanhar assim, mas para eles verem que realmente e efetivamente está tudo na Bíblia. Perfeitíssimo. Você quer ver? Você consegue lá procurar a primeira de o Joel capítulo 2 ou Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando você quiser, Atos ou Joel, no Antigo Testamento. Atos, vamos lá em frente. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Qual é o versículo? Qual é o versículo? 17. 17. Diz o seguinte: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão A mesma sonhos. coisa está lá em Joel. Então a gente vê o seguinte, o que ele está dizendo aí? Que nos últimos tempos, o meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, serão médios. É só Exato. isso. Tá? E vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, tudo que a gente ensina aqui está na Bíblia. E não é questão de interpretação, tá? E são Pô, as multiplicações das manifestações, né, seu Gama? Exatamente, não Isso tem está dúvida, não. ligado exatamente Eu aos dons selecionei, espirituais. Mira, é uma coisa interessante. Você vai ver o que a gente ensina. Olha só, eu posso ler também aqui para ganhar tempo. Olha, Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 16, eu te dou tudo isso, dou uma cópia disso. 18 ainda, 21, 22 e Marcos 11, 25, 26. E diz o seguinte, abre aspas, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as ofensas. Pode procurar aí, Mateus capítulo 18. Qual é o versículo? Mas, pode seguir, 15 e 16. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as ofensas. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, Pedro, aproximando dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Olha que beleza. E ele mesmo diz, até 7 vezes? Jesus lhe diz, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Isso é essencialmente a doutrina espírita, eu estou mostrando. Uhum. Em Mateus capítulo 5, agora falando direto, só o capítulo, vai falar sobre a necessidade de oração, a necessidade de a gente ser perfeito. E como é que você faz a perfeição? Através das leis morais. Exatamente. Então você pega um homem, Miller, que ganha bilhões, é um dos maiores investidores da Bolsa, e o dia que ele morre, o que ele volta a ser? Zero. Depende. Se moralmente ele foi uma pessoa extraordinária, caridosa, ajudou muita gente, ele está muito bem no mundo espiritual. Agora, se ele foi um miserável, tinha dinheiro guardado, aplicava tudo, se esse dinheiro tiver uma destinação importante, educar os filhos, etc., está tudo parado lá, não é usado em farra nem coisa nenhuma, ainda tem uma explicação. Se ama o espírito, quer que eles sejam bons e corretos. Se não é, você tem que seguir aquele ensinamento, porque não tem jeito. Olha só. Aliás, vou pegar agora Mateus capítulo 26 de novo. Mateus capítulo 26. Mateus 26, 41. 26, 41. 26... 26, 41, achou? Achei. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, que beleza. Então, veja só. Agora vamos para Marcos ainda. Vai para capítulo 13. Marcos 13. 33. 13, 33. 13, 33. Diz assim: olhai e vigiai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, em Marcos, capítulo 14, 38, confirma que Jesus falou, os apóstolos estão colocando em vários evangelhos, tá? É 14, 38. 38. Vamos lá, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele Então repete a recomendação, novamente. vigiar e orar, estão em vários apóstolos, ainda está em Lucas também, em 21, mas nem precisa ir Não até lá precisa, não, que a gente aham. já está vendo. Então você veja só, o irmão Cláudio é um espírito que no livro E a Vida Continua, psicografado por Chico Xavier, então Chico Xavier psicografou, tá? Então o irmão Cláudio diz a seguinte informação: olha, é grande, esse eu vou ler. Por favor, vou ler devagar, para você pegar a profundidade disso. Certo. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade, que creiam nele como possam, que conservem as suas inclinações e gostos mais concertantes com seu modo de ser, que trabalhem como e quanto desejem e habitem onde quiserem. Somente exige com rigor que a justiça seja cumprida e respeitada. Aí, entre aspas, ele diz: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Isso. Aí agora é impressionante que tem uma frase grande, tem umas 9 linhas que diz o seguinte: olha que maravilha para você que é espírita e para todo que não é. Aham. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. De conformidade com os preceitos de vida, podemos viver e conviver com os outros, consoante os padrões de escolha e atividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito que impõem amargas penas aos infratores. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem que sejam mantidas e feitas, no bem de todos e no amparo desinteressado de outros, as garantias do nosso próprio bem. Caramba, tudo isso está no livro E a Vida Continua. É do Chico. Então, é do Chico. Então é uma página que você olha e diz assim: nossa, está descrito toda a doutrina espírita aí. E até, ou Deus é justo, e isso aqui acontece, então não tem justiça divina. Porque, claro, é um assassino, está lá durante a guerra, está matando os outros, de repente ele também morre e ele vai para o céu por quê? Ele foi auto-perdoou-se? Não, com certeza Então que não. como é que você pode ter uma vida só, Vecmília? Não pode, não é possível. Não, então Deus não é justo, cara. Eu tinha a vida voltada toda para uma vida só. Quando eu comecei a entender, eu digo: nossa, fizeram um angu do meu cérebro. Comecei a mergulhar e disse: não, eu estou completamente errado, completamente errado. Vejo hoje que meu irmão em Manaus é que mudaram totalmente, tá? Ora, veja só, no livro dos Espíritos, 861, por favor, olha quanta coisa nós vamos falar hoje, é uma lição que assusta as pessoas. Quem tem medo da verdade, não procura refletir sobre isso, não. Porque aqui é o contrário, a verdade toda aparece apontada. 861. Senhor Gama, antes de nós entrarmos nessa pergunta, eu pediria ao senhor que deixasse para um outro bloco, porque já nos sinalizaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Pois, vamos ao Tá segundo certo? intervalo, não tem problema Pessoal, voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Olá, pessoal. Voltando ao terceiro bloco do programa Enfoque Espírita, tá certo? Então, no bloco anterior, nós estávamos falando, e o senhor Gama me pediu, para que acessasse a pergunta 861 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, a pergunta: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Olha o que diz a resposta. Não. Escolhendo... Por que que é não, gente? Porque quando a gente reencarna, Deus nos concede uma misericórdia de não lembrarmos o que fomos nas vidas passadas. Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Não é isso? Então diz assim: escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará. Importante, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Olha só, isso Beto chama-se Billy. livre-arbítrio, né? Exato, para não haver uma fatalidade absoluta que ele não possa se livrar. Exato. Você pega aí agora o Livro dos Espíritos para ver quanta coisa moral tem o Livro dos Espíritos. É um código mais duro do que qualquer outra coisa que Com você pode ver. certeza que sim. Pega só o Livro dos Espíritos, aí à sua frente ou não. Está aqui. Qual é o... 861. Então, é essa que nós estamos. Vamos lá. Então, mais à frente diz assim: ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria de cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Mas nunca existe fatalidade nos atos da vida moral. Pergunta 861. Exatamente. Nunca, na vida moral, não há fatalidade. Não. Errou na parte moral, foi você que errou, eu. Exato. E ninguém pode dizer que nunca errou, não, hein? Então essa é que é a grande verdade. Concordo plenamente. Agora, quer ver fazer um susto? Olha só. Olha só, vamos fazer perguntas rápidas, pode ler mais rápido. O que diz a pergunta 982? Ah, sim, 982, vamos lá, gente. 982. Caramba. Vamos lá. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Todo mundo prega que a sua religião é importante. O Espiritismo vai te dar uma resposta de te deixar arriado no chão. Olha a resposta. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam desertados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Agora é importante, só o bem assegura a sua sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Nós aqui jamais atacaremos as outras religiões. De forma o nenhuma. próprio Livro dos Espíritos que pode salvar. Agora, com sinceridade, entendeu? Vai depender de você, não o que ela ensina. Porque, efetivamente, o que importa é a lei de Deus que nos diz que é o amor ao bem, ajudar, amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o princípio. Procura agora, 8, eu costumo gravar na minha cabeça quando eu tenho que falar o seguinte: 8 dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá mais 2. Então, 842. Vai lá ver, por favor. Eu brinco com a minha cabeça assim, que aí eu não esqueço. Porque eu faço muita palestra. Tá certo, tá? Sim. 8 a metade é 4 e a metade é 2. 8, impressionante. 4, 2. Desculpa, gente. É um momentinho Não, só. mas Fala. é importantíssimo. 8, 4, assim 2. como nós estamos fazendo, fere o pescoço. Vai lá. Diz o seguinte: por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal?
Olha a resposta. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Olha só, portanto, não está abrindo exceção qualquer uma, Pode ser. desde que ensine o que está aí nessas condições. Exato. Olha que aliás, beleza, velho. E que responsabilidade muito que eu, grande. carecão aqui, estou dando para você. Muito grande. Entendeu? Com essa idade, com uma maturidade, depois de estudar profundamente, eu digo, gente, eu não tenho o direito de errar, não durmo. Mesmo que o erro seja pequeno, apenas um pensamento que eu tive, eu já fico lutando contra aquilo. Exato. Vai a pergunta 165. 165. Vamos lá, gente. Voltamos lá Daquela embaixo. brincadeira minha, 1 para 6, faltam 5. Assim que eu guardo, velho. Que melhor o pessoal assim. 165. É. Diz o seguinte: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha a resposta. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Acabou. Isso é maravilhoso. Entendeu? Isso é maravilhoso. Isso me prende de tal maneira que se você puser uma quantia de dinheiro imensa na minha frente, ou mulheres maravilhosas, ou poderes de riquezas, eu não jogo, nunca joguei na loteria esportiva nem no bicho. Sei. Eu não jogo a minha vida para isso. Entendeu? Também não abuso. Eu não sou consumidor de álcool, nem de fumo, nem de droga, nem coisa nenhuma. Mas eu consumi uma coisa, sabe o que é? A minha transformação moral, que me deixa tonto de eu não poder fazer tudo o que eu quero. Mas eu sei que tem limites. Claro. Só estou citando algumas coisas. Você quer ver? Isso é importante também. Pega João, capítulo 13. Então vamos lá, gente. Espera um Eu instantinho. estou mostrando que a Bíblia e o livro dos Espíritos estão casados, são idênticos, de uma forma diferente de dizer. João 13. Vamos lá. Versículo 13, 35. 35. Diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Não, começa de cima, filhinhos. João 13. 13, 35. Pois é. Então, é exatamente. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não tem uma linha, 3 linhas acima, tem escrito o seguinte. É porque aqui eu pulei. Filhinhos, Ah, tá. ainda por um pouco estou convosco. Pode continuar a ler. Exato. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Bom, seu Gama, Que aí nós vos temos ameis uns aos outros, pode continuar a ler. não Como eu vos amei a vós, também vós uns aos outros vos amei. Exatamente. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pois é, seu Gama. Então você vê tanta recomendação para eu fazer. Não adianta você botar a maior autoridade religiosa do mundo me dando uma determinação que vale o que Jesus falou. Exato. Porque ele pede para a sua consciência te julgar. Não pede para eu julgar. Nem o melhor juiz do mundo não julga igual. Pois é, aqui Jesus nos incita verbalmente que nós não temos ainda a capacidade e a evolução espiritual para irmos de onde ele veio. Nós temos que gradualmente ascendermos essa escada de evolutiva para chegar um dia ao patamar onde ele está. Isso. Quer ver eu te botar preocupado? Mas eu sei, eu te conheço, é com muito amor que eu falo isso. Sei. É uma forma aqui para tornar mais tranquilo e entendido o nosso sistema hoje. Veja só. No livro Cartas e Crônicas, recebido por Chico Xavier, você não tem ele aí, tem? Por um acaso tenho. Então, vê se você pega aí o capítulo 6. Capítulo 6. Vamos lá. 3, 6. Vamos lá. Para agradar a Deus, é a pergunta 642.
Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, evidentemente após a morte, bastará que o homem não pratique o mal? Aqui no capítulo 6 de Cartas É e grande. Crônicas, É grande. A resposta está aí dentro. Vai para a pergunta 642 de O Livro dos Espíritos, 642, melhor. para ganhar tempo. 642. Senão você teria que ler todo o capítulo 6, entendeu? Exato. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Enfatize, por favor, essa resposta. Eu vou fazer o mesmo depois. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado Se o bem. você foi perfeitinho, mas não praticou bem, que você era muito disciplinado, quietinho, sentadinho, lá na Índia, orando todo dia, mas o bem você não fez, não. Sabe o que vai acontecer? Não adiantou nada. Aquela vida vai jogar fora. Porque você tem que fazer o bem, se vira. E tem que Entendeu? mesmo, né? Você conhece a epístola aos Gálatas? Eu estou te citando tantos, eu tenho muito mais aqui, mas infelizmente não dá tempo. Gálatas, né? Não, aí eu não acho. Aí eu Acho já assim, vou ficando lá no nervoso. princípio, lá, você vê aí, aos Gálatas, não posso te dizer a página, mas epístola aos Gálatas. Depois, vai lá no Novo Testamento já. No Novo Testamento, aos Gálatas, está lá depois dos Efésios. Então, tantas vezes a gente fala isso. Não acho. Hein? Não acho. Mas não, então eu vou dizer para você, capítulo 6, versículo 7, está na Bíblia, abre aspas. Isto que tu semeias, Isto ceifarás. isto também ceifarás. Capítulo 6, versículo 7. Então não tem como errar. Quer ver agora, Beck Miller? Eu vou ler, se você me permite. E peço aos amigos telespectadores, aqueles que realmente têm admiração pela doutrina, tá? Nós temos 2 minutos só. Temos 2 minutos. Olha só. O que é o Espiritismo? Segundo Kardec, está no livro A Gênese. Tem que dizer capítulo A Gênese, página 43. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se nova descoberta lhe demonstrasse estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Quer ver quantas são? São umas 20 aqui, não dá tempo para você ver, não. Não dá. Eu vou te dar cópia disso aqui. Certo. Dona, agora você vê isso aqui, que beleza, está no Livro dos Espíritos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, esta é a lei. Exato. Viu? Está falando da reencarnação. Agora no Livro dos Médiuns, item 230. Depois eu te dou isso aqui. Ok. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Rapaz. Livro dos Médiuns, item 230. Agora que beleza. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19. Diz o seguinte: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Que responsabilidade em cima da gente. Está na Bíblia, tá? Agora, e essa expressão? Está no Evangelho também, no capítulo 15, que diz o seguinte. Falei, né? Eu não sei se falei. Fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ora, essa também do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Exato. Agora, ainda do Evangelho. Olha só, capítulo 2, tá ok. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese. É uma realidade material que os fatos demonstram. Ainda no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para vencer suas más inclinações. O Evangelho, capítulo 18. Bom, eu nem vou insistir nos outros, tá? O que eu quero mostrar é que a doutrina espírita segue isso como princípio muito rigoroso. Ainda tem mais alguma coisa aqui, o amigo vai ver que vai receber uma cópia. E, na verdade, eu teria muita coisa para mostrar para você. Mas
Se você for no próprio Livro dos Espíritos e vai para a pergunta 918, você está dizendo ali com toda certeza por que meio você pode dizer que um homem estará bem após a morte. Perfeito. Tá? Então, seu Gama, nós já estamos no final do nosso programa. Mas hoje terminamos o estudo das leis morais. Por isso, pedimos a paciência e meditem sobre o que nós falamos. Realmente é extraordinariamente lindo. Perfeito, pessoal. Mantenhamos pela paz, pela vida, o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo, antes de tudo, o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. E aí, o que o Chico nos disse, seu Gama? Embora Ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.